Mais uma vez, olá a todos, né? Meu nome é Geraldo, eu estou aqui, né, representando a SECA, né, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, no bairro de Santo Amaro. É um prazer, né, mais uma vez, estar aqui para que nós possamos falar um pouco mais da doutrina dos Espíritos, da obra O Livro dos Espíritos. Vamos então, em primeiro lugar, antes de nós começarmos as nossas reflexões, vamos serenando os nossos corações, agradecendo e pedindo a Deus, né, que nos envolva em muita paz e muita serenidade para que nós possamos compreender, né, os ensinamentos que estão sendo trazidos aqui para nós, através dos nossos irmãos do plano espiritual. Então, hoje nós vamos tratar aqui da questão da dupla vista, né, que começa no Livro dos Espíritos, na questão 447. O fenômeno a que se dá a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Os Espíritos responderam, é a mesma coisa. A segunda ou dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito. A segunda vista é a vista da alma. Então, né, como está nos dizendo os Espíritos aqui, a dupla vista é uma libertação da alma, né? Ou seja, é quando nós nos colocamos numa condição de interiorização, de relaxamento, para buscarmos, né, o nosso verdadeiro eu, através de um desprendimento do nosso corpo físico e do mundo material que nos cerca, né? Então, nós espíritos conseguimos alcançar um pouco além, né, do que o que a gente consegue quando nós estamos completamente ligados aqui nesse corpo e no mundo material, né? Então, nós precisamos dessa condição do desligamento, né, desse mundo material. Inclusive, tem uma citação aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, né, que não é do mesmo tema, mas é interessante, né, que é lá do tema das evocações, que Kardec diz o seguinte: os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com o médium que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Então, quer dizer, no exercício de qualquer mediunidade, né, qualquer trabalho mediúnico, quando o médium não oferece nenhuma resistência material, ou seja, quando ele está completamente compenetrado, os espíritos atendem, de uma maneira melhor, né, eles têm uma condição melhor de atender a essa condição mediúnica. Então, agora, ligado a esse tema aqui da dupla vista, também no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 6, das manifestações visuais, tem duas questões que vêm de encontro aqui com esse nosso estudo, que é a dupla vista. A questão 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático? Pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram a miúde num estado próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista, né? Então, nessa questão aqui, Kardec, né, Kardec, na verdade, não é Kardec que afirma, são os espíritos, né, que volta a reafirmar que essa condição, ela é atingida, a condição da dupla vista, quando o médium, quando a pessoa se encontram quase que numa condição de êxtase, ou seja, completamente desligado da condição material. Os que veem os espíritos, veem-nos com os olhos, assim o julgam, mas na realidade é a alma que vê, e o que prova é que os podem ver com os olhos fechados. Então, aqueles que têm a condição da vidência e veem os espíritos, eles não veem com os olhos de carne, eles veem, podem ver até com os olhos fechados. Então, quer dizer,
uma condição que não é do corpo físico, é da alma. Então, como disse lá em cima os espíritos, a dupla vista é a visão da alma, né? Agora, voltando aqui para o livro dos espíritos para dar sequência, é permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais, os espíritos se põem em comunicação apenas pelo pensamento. A dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, né? Então, a faculdade da dupla vista, ela é permanente para quem o tem, né? Agora, o exercício não. Para o exercício, né, é que tem aquela condição que nós citamos ainda há pouco, né, que é a condição do desprendimento, né? E o que trouxe aqui nessa questão, né, os espíritos, que em mundos menos materiais que os nossos, né, a condição da dupla vista é uma condição natural. Então, quer dizer, enquanto menos condição material, então, enquanto menos, já que nós estamos aqui nessa condição de matéria, nós nos colocarmos nessa condição de interiorização, nós atingimos uma condição melhor para atingir essa condição. A segunda vista desenvolve-se espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade, né? A mais das vezes é espontânea, porém, com frequência também a vontade desempenha importante papel no seu desenvolvimento. Um exemplo são os ledores de sorte, alguns dos quais dispõem desse poder, e verás que é a vontade que os auxilia a entrar num estado de segunda vista e o que chamas de visão, né? Então, claro, nós não estamos aqui, os espíritos não citou isso, e nós não estamos aqui falando dos charlatãs, né? Aqueles que usam de condições aí para trapacear os menos avisados, né? Aqueles que gostam de coisas fáceis, de coisas maravilhosas. E que sabemos que existem muitos por aí, tanto os charlatãs também quanto as pessoas que gostam do maravilhoso e das coisas fáceis, né? Nós estamos aqui falando de quem tem essa predisposição, de quem realmente tem esse dom e muitas vezes usa esse dom como um meio de vida, né? Que como se passa como um ledor da sorte, né? Um ledor de carta. Então, o que está sendo colocado aqui no exemplo que os espíritos deram é o seguinte, é que além do dom, essas pessoas que fazem isso estão numa condição do exercício, né, da faculdade, e, claro, eles têm uma vontade muito grande, né? Porque eles precisam realmente ter essa vontade, já que estão exercendo como profissão, né? Como meio de vida, para alcançar esse objetivo e não serem desacreditados e terem um pouquinho mais de credibilidade naquilo que eles fazem, né? Então, é uma vontade muito grande e é um exercício constante, né? Tanto é que aqui na questão 450, o questionamento é o seguinte: a segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Né? Nós até já demos um spoilerzinho aqui em cima, né? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas, né? Essa faculdade tem alguma ligação com a organização física, né? Kardec complementou aqui a pergunta. Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Então, essa segunda vista, a dupla vista, ela pode desenvolver sim pelo exercício, né? Mas ela também existe a condição do organismo, né? E que existem organismos que são refratários, né? E assim tem grande dificuldade de atingir essa interiorização, atingir esse nível de desapego ou de desligamento da condição material para que ofereça à alma, né, essa condição de ter essa visão, né? Então, essas são algumas das condições, né? E temos aqui mais alguns esclarecimentos, né?
a respeito dessa segunda vista, que muitos aí podem dizer, mas e inclusive foi uma pergunta de Kardec, continuando aqui nesse diálogo, né, se a dupla vista, a segunda vista, ela às vezes, muitas vezes, ela parece ser hereditária, porque tem pessoas na mesma família que têm esse dom, né? Aí os espíritos também deram uma resposta que essa condição acontece porque é uma semelhança do organismo, e eles já disseram acima, né, nas questões anteriores, que isso depende de uma organização do organismo também, né? Então, por isso que tem essa condição da hereditariedade. E outras observações que se tem é que tem algumas condições que é suscetível de fazer com que essa segunda vista seja desenvolvida, né? Por exemplo, normalmente pessoas que levam ou que têm uma vida muito espiritualizada, muito tranquila, muito serena, às vezes quando está numa condição de enfermidade, né? Ou quando se vê aproximar-se de um perigo, ou quando se envolve numa condição de comoção muito grande, pode, assim, desenvolver essa condição, né? Ter esta percepção, essa visão da alma, né? Como citou os espíritos. Então, são outras condições que, às vezes, pode acontecer aí esses pressentimentos, né? De que alguma coisa está por acontecer, né? E as pessoas que são dotadas, né, dessa condição, nem sempre eles têm consciência disso, né? Então, é uma condição que às vezes se descobre por alguma particularidade, né? Mas muitas vezes, né, as pessoas não sabem que tem essa condição da dupla vista, né? E todas as condições em que a gente se coloca, claro que tendo esta predisposição orgânica, né, e você se colocando nessa condição de você deixar a sua alma irradiar mais livremente, você tem uma condição de apreciar as coisas numa melhor condição. Então, tudo isso pode, né, dar esta condição da visão da alma e vir a ter esses pressentimentos, né? Tudo é uma condição de deixar-se envolver por uma libertação da alma, se colocar numa condição de serenidade, tranquilidade. Então, muitas vezes isso pode acontecer, desde que, né, o organismo da pessoa tenha essa predisposição, né? Então, é assim que acontece. E essa faculdade, na verdade, da dupla vista, não é que ela tenha, assim, ela dá uma presciência das coisas, entendeu? Que você tem, assim, um conhecimento antecipado das coisas exatamente como elas devem acontecer, né? Ela dá essa condição, o que ela traz é um pressentimento das coisas, né? Algo, né? Você tem assim um pressentimento, né? Uma percepção de alguma coisa que pode acontecer no futuro, né? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Então, essa é a condição da visão, né? Essa visão da alma é ter os pressentimentos, é ter essa condição de saber que alguma coisa vai acontecer. Não é a condição de saber exatamente como data, né? Até podemos ter isso como um exemplo, que os espíritos já nos disseram isso muitas vezes. Quando você recebe uma mensagem dizendo que está vindo de um espírito, né, que está vindo do plano espiritual, uma mensagem que te dá data exata, hora exata, né, toda essa condição assim, com uma exatidão muito grande, olha, desconfia. Desconfia porque muito provavelmente não é bem assim, porque
tudo depende de fatos, porque nós temos os nossos livre-arbítrios nas nossas ações, né? Assim como eu tenho, todos vocês, todos nós temos essa condição do livre-arbítrio, de seguir ou de resolver uma questão assim ou assado, de seguir por um caminho ou seguir pelo outro. Então, isso é um pressentimento. Se alguém vem e te dá uma informação com data certinha, com hora certinha, com local certinho, olha, desconfia que isso aí, via de regra, não é dos espíritos, porque se fosse assim, estaria sendo tolhido o nosso livre-arbítrio, né? Eu não teria o direito de escolher, eu estaria fadado a seguir nessa condição para que esse fato se desse. Então, não é assim. Então, essa condição da dupla vista, que é uma espécie, né, vamos chamar assim, de mediunidade, é uma condição que o espírito tem, que também depende de uma condição orgânica, ela nos dá, quem tem essa condição, é uma condição para ter um pressentimento, não ter uma visão exata daquilo que vai acontecer, no dia que vai acontecer, na hora que vai acontecer, porque, como nós já dissemos, todos nós temos o nosso livre-arbítrio e eu posso mudar de direção a qualquer momento. Então, é pressentimento de que algo pode acontecer, de que algo está para acontecer, mas não nessa condição. Então, e que essa condição da dupla vista também, né, que pode acontecer, ela é uma condição, nunca esqueçamos também, né, deixemos bem claro, né, como os espíritos deixaram, isso tem a ver também com uma condição orgânica, não é somente uma condição da alma por si só, né? O organismo, né? O seu organismo, a sua constituição orgânica tem que ter também uma predisposição para que você consiga alcançar esta condição, tá bom? Então, é o que tínhamos aqui desse tema da dupla vista. Mais para frente, em outros temas, sempre vai entrando uma questão ou outra e que vai fazendo com que a gente retome em alguns temas que a gente passou e a gente vai tendo um pouquinho mais de elucidação sobre esses fatos, tá? Então, no dia de hoje, para nós não alongarmos mais, é o que nós temos e nos encontraremos aí nos próximos vídeos, tá? Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Espero que possamos, né, que vocês possam, todos nós possamos tirar proveito desses esclarecimentos para que não nos iludamos com muitas coisas do mundo, né? E que tenhamos aí o conhecimento da nossa responsabilidade com a nossa condição espiritual, com a nossa vida espiritual, né? Essa responsabilidade que é muito grande de nós para conosco mesmo, de nos cuidarmos espiritualmente, para que nós possamos seguir os nossos caminhos sem grandes sustos, né? Então, que Deus e Jesus abençoe a todos vocês, lhes dê muita paz, muita saúde, não só a vocês, mas também a todos os seus familiares, tá? E nos veremos aí em próximos vídeos, nas próximas semanas. Então, fiquem com Deus, que Deus e Jesus os abençoe.